Pronto, então hoje a gente vai ver a parte de geometria plana. Então, a geometria plana é bem simples. É alguns conceitos e as figuras. Você tem que saber identificar quem são as figuras para calcular suas áreas. E trigonometria, a gente vai mexer com seno, cosseno e tangente. Aí tem um resumozinho lá no slide para vocês verem e se adaptarem a esses dois temas. Tá? Não é outra coisa do outro mundo, não. É bem simples. Vocês vão ver que não tem muita burocracia, não. Bom, então já que estamos aqui, então vamos começar. Com relação às competências, né, que a gente viu, a gente vai pegar no mínimo 2 assuntos de cada competência. Então, da competência 1, a gente pegou análise combinatória e progressões. Aí, agora, da segunda competência, a gente vai pegar geometria plana e geometria espacial. A aula de hoje é geometria plana e a próxima aula será geometria espacial. Aí, depois, a gente vai pegar a competência 3, vai pegar 1 ou 2 assuntos também. A competência 4, 1 ou 2 assuntos. A competência 5. Assim que é mais densa, acho que vamos pegar uns 3 assuntos lá para a gente ver em cada aula um. Certo? Mas eu vejo que se haver alguma necessidade de uma aula extra, aí a gente combina e faz, certo? Para não atrasar o planejamento. Então, eu começo hoje com uma frase do pai da geometria, no caso, Aristóteles. Ele diz o seguinte, ó, que a questão primordial não é o que sabemos, mas como sabemos. Então, o foco do conhecimento não é você... não é o que você sabe, mas sim como você sabe. Se eu fizer uma pergunta a você, e você... Ah, professor, eu não sei como fazer, não, mas eu sei que dá tanto. Dá um valor lá, X, Y, W, alguma coisa. Então, aí você não tem um conhecimento próprio do conteúdo. Você tem apenas o quê? O resultado da questão, mas não sabe como chegou nesse resultado. Então, é como eu passasse para vocês uma prova de múltipla escolha e vocês chutassem as alternativas, sem ter cálculo nenhum. Então, nesse caso aí, não é o que você sabe. Certo? Você pode saber algo de alguma coisa, mas na hora lá pode ser que você se confundiu ou não entendeu direito a pergunta. Então, essa história de não entender ou fizer de outra forma é como você sabe. Então, essa frase aqui é de suma importância para qualquer conteúdo de matemática, inclusive da geometria. Então, a gente sabe que a geometria vai ter 3 partes. A geometria plana, que a gente vai ver hoje. Essa primeira aqui. A gente vai trabalhar com áreas, certo? Áreas planas, lembrando. Áreas planas. A geometria espacial da próxima aula, a gente vai trabalhar com áreas e volumes. Então, vou ter umas áreas aqui, ó. Áreas e volumes. Ou seja, aqui você tem um sólido apenas em 2 dimensões, ó. Ou seja, você tem um desenho lá, um plano, e nesse plano você tem, por exemplo, um triângulo. Então, você só consegue ver essa superfície aqui do triângulo. Isso é o que a gente chama de 2 dimensões, porque ele vai estar em 2 dimensões, ó. Vai ter um certo comprimento e uma certa largura ou altura, se você preferir. Certo? Geometria espacial, a gente vai ter o volume também, junto com a área. Então, por exemplo, o volume geralmente é dado em 3 dimensões. Porque agora você não vai ter mais assim, não. Ó. Você vai ter agora a figura propriamente dita. Ó. Você vai ter, por exemplo, uma pirâmide. Ó. Uma pirâmide de base triangular ou quadrangular, vai depender da situação. Aí aqui você tem comprimento, tem largura e uma certa altura aqui dentro. Ó. Aí você tem agora 3 dimensões. Então, em 2 dimensões eu só calculo áreas, em 3 dimensões eu calculo áreas e volumes. A geometria analítica ela é um pouco densa, porque a gente vai trabalhar com pontos, por exemplo, distância entre 2 pontos, distância entre ponto e reta. Não caísse diretamente no Enem, fosse vestibular até que cairia, certo? Mas a gente vai focar apenas no caso que for a reta. Porque se for reta, isso aqui pode ser resumido lá na função de primeiro grau. Então a gente deixa para ver nas funções de primeiro grau mais para frente. A gente tem também a parte das secções cônicas, que são a parábola. Então, tudo isso aqui é importante vocês terem um pouquinho de conhecimento, certo? A elipse e a hipérbole.
Quem for pagar alguma disciplina de cálculo ou de álgebra, alguma coisa assim, vai ter que ver essas figurinhas, certo? No ensino superior. E temos uma coisinha chamada de circunferência, também aqui embaixo. Certo? Então, a geometria analítica aborda todos esses pontos aí. O ponto, a reta vira uma equação de primeiro grau, como a gente vai ver posteriormente, quando ver funções. As secções cônicas, certo? Então, as cônicas mais habituais vai ser a parábola, a elipse e a hipérbole, tá? Que vai ser as cônicas. E por último, a gente vai ter a circunferência, certo? Então, vai ser esses pontos aqui. O foco de hoje, vamos focar aqui nesse primeiro, e na próxima aula a gente vê a geometria espacial. Lembrando que, além disso, pode existir alguma questão de projeção. O que é uma projeção? A projeção, já está próprio dizendo, é uma projeção de sombra, seja ela ortogonal ou perpendicular, certo? Então vai ter dois tipos aqui, ó. Perpendicular ou lateral. Então a gente só tem essas duas opções. Se cair alguma questão do Enem de projeção, ou ela vai pedir qual é a projeção lateral ou a projeção perpendicular ou ortogonal, que é a mesma coisa. Certo? Eu vou trazer uma questão para vocês verem o que é uma projeção. Então, só pode cair esses dois tipos. Ou ela vai ser perpendicular, vista de cima, você vai ver uma figura de cima, algum formato, ou na face lateral, ou de frente, certo? A lateral a gente pode considerar a frente também. Então, na geometria plana, tá aqui um resumo. Ó. Isso aqui é lá desde a civilização egípcia. É só uma historiazinha aí, só para falar desde quando começou. E a partir daí surgiu a ideia de vocês calcularem as áreas de algumas superfícies. Por exemplo, a área lá do Rio Nilo, por exemplo. Quanto é que é a área do Rio Nilo? Aquela água chega até quanta extensão? Aí, para calcular isso, eles fizeram algumas adaptações para chegar a um cálculo próximo. Porque naquela época não tinha muito recurso, ou o computador, por exemplo, para calcular em segundos. Então, eles tinham que fazer tudo manualmente. Então, o que é importante de geometria plana? Primeiro, identificar quem é a figura, o que é um triângulo, o que é um quadrado, o que é um retângulo, o que é um círculo, o que é um trapézio, o que é um paralelogramo, o que é um tronco de pirâmide, tem que saber. Determinar seu perímetro, qual é o contorno da figura e, claro, sua área. Converter unidades, por exemplo, se lá no Enem as medidas estão em centímetros, você tem que converter para metro, no seu caso. Você relacionar ângulos, lados por congruência ou semelhança, ou seja, lá você vai ter a angulação de cada figura. Por exemplo, um triângulo. Um triângulo tem 3 vértices. Você tem 3 vértices e tem 3 ângulos. E eu sei que a soma dos 3 ângulos vai ser 180. Então, de que forma eu posso associar esse triângulo a outro triângulo, de forma que existe uma certa congruência, ou seja, quando está próximo de ser o mesmo valor, tanto para os ângulos como para os lados, ou semelhança, quando eles são aproximadamente iguais. Você tem uma proporção aí. Certo? Então, a diferença entre congruência e semelhança é que congruência é quando eles se aproximam de serem iguais. E semelhança é quando são proporcionais. Ou seja, existe uma proporção aí entre as figuras. E as figuras principais é o quê? São os triângulos, os quadriláteros, os polígonos. Os polígonos são figuras geométricas de N lados. E os círculos. Então, só que cai no Enem é em relação a isso aqui. Certo? Então, você tem que conhecer como é que calcula a área de um triângulo, a área de um quadrilátero, seja ele trapézio, paralelogramo, retângulo, quadrado, certo? Qualquer polígono de 4 lados é chamado de quadrilátero. Os polígonos são considerados em si a partir de 5 lados. Os pentágonos, os hexágonos, os heptágonos, certo? E o círculo, como a gente já viu, assim, já conhece corriqueiramente, é quando você tem um raio e tem um ponto do centro a alguma extremidade. Certo? Então, o importante é isso aí. Você tem que dominar isso aí. Você dominando isso, o restante é fichinha. Aqui eu tenho algumas definições que eu coloquei para vocês depois não se confundirem. O que é polígono, o que é um polígono regular, o que é um polígono convexo, o que é um polígono semelhante, o que é um polígono congruente. E algumas definições também. O que é uma apótema. A apótema é a metade de um segmento de um lado. Você pode, do centro, alguma extremidade, você chama aquele de apótema. Certo? Se algum exercício pedir apótema, eu vou mostrar para vocês o que é apótema. Aqui tem a definição de quadrado, tem a definição de retângulo, de paralelogramo, de mediana, de losango. Ou seja, todo o contexto de teoria, eu resumi esses slides para vocês depois, se quiserem anotar. Só que eu vou mandar lá no grupo para vocês verem com calma.
certo? Essas definições, elas são importantes, por quê? Porque é a partir daí que você conhece cada figura. Aqui tem algumas formulazinhas básicas, ó, que a gente usa, por exemplo, para calcular o número de diagonais. O que é uma diagonal? Você tem uma figura lá geométrica, lá, por exemplo, um quadrado, ó, e o quadrado vai ter duas diagonais, ó, duas linhas que cortam as extremidades, ó, de um vértice a outro. Aí você pode usar essa formulazinha aqui, ó, para achar o número de diagonais sem precisar desenhar a figura e traçar todas as diagonais. Temos a soma dos ângulos internos, ó. Ou seja, os ângulos internos de um quadrado, por exemplo. Ó. Você vai ter 4 ângulos de 90, que são os bicos aqui, ó. Se eu tenho 4 ângulos aqui de 90, então eu sei que o total vai ser quanto? 360. Ó. Porque são 90 mais 90, mais 90 e mais 90. E aqui a soma dos ângulos externos, que é 360. Se você quiser aprender a desenhar essas figuras de pentágono, qualquer polígono, você pega um transferidor, que é uma réguazinha medida em graus, assim, ó. Você começa sempre do zero. Aí, por exemplo, você quer fazer um polígono de 5 lados, por exemplo. Eu quero um polígono de 5 lados. E eu sei que essa circunferência completa vale 360. Ó. Então, eu tenho que dividir essa circunferência em quantas partes? Em 5. Se eu tenho 360 e eu tenho 5 lados, então eu tenho que saber quantos lados vai ficar por grau. Então, vai ser 360 dividido por 5. Então, no caso aqui, vai me dar 72. Ó. Olha só como acontece a mágica aqui. Ó. Então, cada ponto eu tenho que marcar 72. Então, por exemplo, aqui, eu sei que aqui na metade aqui é 90. Ó. Então, de 0 até 72, mais ou menos aqui, ó, eu posso marcar um ponto. Aí eu vejo 72 mais 72. Isso vai para 144. 144 vai estar mais ou menos aqui, ó. 144. Por quê? Porque aqui vai estar 180, ó. Se eu pegar 144 mais 72, vai me dar 216, ó. 216 está mais ou menos aqui, ó. 216, ó. E 216 mais 72, vai me dar 288, ó. Vai estar mais ou menos aqui, ó. 288. Agora você faz, você une esses lados aqui, ó. Fecha esse, fecha esse, fecha esse, fecha esse e fecha esse aqui, ó. Claro que aqui está um pouco fora de proporção porque eu estou fazendo com o mouse. Mas se fizerem com a réguazinha direitinha, vocês vão ver que vai dar exatamente um pentágono. Certo? Então é assim que a gente desenha os polígonos. Você pega o círculo que é 360 e divide pela quantidade de lados do polígono. Aí você vai fazer as marcações a cada valor que der aqui. Por exemplo, 72 vai sair somando. 72 mais 72 até chegar no 360. Certo? É bem simples, não tem segredo não para fazer esses desenhos. E aqui tem um plano. Geralmente esse plano é usado em alguns concursos públicos, quem for fazer concurso. Que é assim, ó. Por exemplo, eu estou aqui dentro. Eu tenho uma figura que é um quadrado. E aqui fora eu tenho um retângulo e tem um losango. Aí, por exemplo, lá pode dizer o seguinte. Faça uma sentença lógica aqui. Ora, se os quadrados ele está dentro dos retângulos, eu posso dizer que todo quadrado é um retângulo. Mas nem todo retângulo, como esse aqui, ó, ele é um quadrado. Por quê? Porque ele não pertence aqui dentro. Ó. Ou seja, ele não tem os 4 lados iguais. Ó. Em muitos concursos acontece isso. Por exemplo, todo losango é um quadrado. Mas nem todo quadrado é um losango. Então é como se fosse uma ida, mas sem a volta. Eu digo que uma coisa é verdadeira, mas quando eu vou inverter a frase, ela é falsa. Então eu não consigo ter essa reciprocidade lógica aí. Certo? Então, tem todos os conjuntos aí. Ó. A gente tem os quadrados, tem os retângulos, tem os losangos, tem os paralelogramos. Os paralelogramos aí são retângulos inclinados. Ó. Temos os trapézios, que é assim, ó, você vai ter uma base maior, uma base menor e uma altura. Mais ou menos esse desenho aqui que a gente vai ver. E o conjunto disso aqui tudo, todos os polígonos de 4 lados, ó. O quadrado tem 4 lados, o retângulo tem 4 lados, o losango tem 4 lados, os paralelogramas têm 4 lados, os trapézios têm 4 lados. Então, todos são chamados de quadriláteros. Certo? Então, essas são as definições básicas aí da geometria. Bom, aí é o que vai importar para a gente agora. A gente vai ter que saber qual é a figura e como é que eu calculo a área dela. Então, por exemplo, a ideia de calcular a área é saber o quanto de unidades, aqui eu coloquei uma figurazinha hipotética,
E eu disse que a unidade de área seria justamente o quadradinho completo. Ó. Aí se eu pedisse para vocês, quantos quadradinhos vai ser aqui dentro? Aí você poder contar, ó. Eu tenho um inteiro aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó. Eu tenho 12 quadradinhos completos. Então você coloca 12. Ó. E aqui eu tenho, ó, metade de um e metade de um. Ó. Só que essa metade de um com a outra metade de um, eu posso montar um quadradinho. Ó. Então eu posso somar mais um aqui, ó. Mais. E sobrou esse pedacinho aqui, ó. No caso, isso aqui é uma metade. Um 0,5. Somando isso aqui tudo, ó, vai dar justamente o que eu tenho aqui em cima, ó. 13,5 unidades. Então, esse é o princípio de área. Você saber o quanto você tem de um determinado padrão, ó. Que o padrão, eu adotei esse quadradinho aqui, ó. Em uma figura geométrica. Certo? Então, parte desse princípio aí, o cálculo de áreas. Então, nossa primeira área aí vai ser sempre do quadrado, certo? Que é o mais simples que tem. O quadrado vai ter os 4 lados iguais, ó. Isso aqui vai valer 4, isso aqui vai valer 4, ó. Então, para eu achar a área de um quadrado, é só pegar o valor, que está se repetindo, ó, e elevar ao quadrado. É o mais simples de todos. Certo? Ou então, como é um quadrilátero, eu podia fazer a base, ó, que é L, vezes a altura, que é L. Ó. Então, se eu fosse colocar a fórmula aqui, ó, a área do quadrado é igual a base vezes a altura. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o quê? Quem é a base? L. Quem é a altura? L também, ó, são iguais. Então, L vezes L vai dar justamente L ao quadrado. Ó. É isso que eu tenho aqui embaixo. Certo? Então, para calcular a área do quadrado, pega o valor e eleva ao quadrado. Já do retângulo, ele é semelhante ao quadrado, só que ele é um quadrado alongado. Aí você vai fazer o quê? Base vezes altura. Certo? Ele é semelhante ao do quadrado. Paralelogramo. O paralelogramo, ele lembra justamente quem? Ó? O paralelogramo que eu estou falando, esse laranja aqui. Ó. Tudo que está aqui em laranja. Ó. Porém, se eu quiser completar as laterais que estão faltando aqui, ó, e eu pegar essa figura totalmente aqui fora, ó, você vai me lembrar o quê? Um retângulo. Então, a área de um paralelogramo é justamente a área de um retângulo, ó, que é base vezes altura. Ó. Por quê? Porque ele é justamente um retângulo inclinado para a direita ou para a esquerda. Certo? Só um instantinho aqui, tem alguém chamando para entrar. Dá uma olhada aqui. Tá dando para entender agora? Até agora as coisinhas direitinho? Os pedacinhos? Sim, professor. Sim? Pronto, ótimo. Qualquer coisa vocês falam aí, certo? Então, se você não se lembra da fórmula, você só vai lembrar de onde vem o nome da figura. Por exemplo, paralelogramo, ele é um retângulo inclinado. Então, a fórmula de achar a área dele é justamente a área de um retângulo. Só vai mudar a posição. Aqui eu tenho um triângulo. Aí preste atenção no seguinte. Para o triângulo normal, que é esse primeiro aqui, ó, que a gente chama o triângulo caso geral, certo? Então, esse aqui é o caso geral. O triângulo amarelo, certo? Esse amarelinho aqui. Se a gente completa esse triângulo aqui, ó, a gente vai ter uma figura aqui assim, ó. Olha que maravilha. E a gente acabou de ver essa figurinha aqui, ó. Que é o quê? Um paralelogramo, ó. Se a gente completar essa figurinha aqui completinha, a gente tem um paralelogramo. Só que a gente não quer a área completa. A gente só quer o quê? A metade dessa figurinha aqui, ó. Então, se a área do paralelogramo é base vezes altura, e eu só quero a metade, então vai ser, ó, base vezes altura dividido por 2, ó. A formulazinha do triângulo é essa aqui, ó. Ou 1/2 da base vezes altura, ó. Como é simples, tá vendo? Então, no caso geral, a gente usa sempre a formulazinha. Base vezes altura dividido por 2. Se for um triângulo equilátero, o que é um triângulo equilátero? Eles têm os 3 lados iguais, ó. L, L e L. Então, L aqui, ó. L aqui. E se eu somar esse lado aqui todinho, ó, também vou ter L. Então, no caso que tem os 3 lados iguais, certo? Aqui é o caso geral e não tem os 3 lados iguais. A gente vai ter uma fórmula específica para a altura, que é essa daqui, ó. A altura vai ser sempre L raiz de 3 sobre 2. Isso aqui o Enem não dá. Então, você tem que saber. E a área, a gente faz semelhante, ó. Base vezes altura. Só que a gente já sabe que tem uma altura especial, ó. Então, vai ficar esse resultado aqui, ó. Certo? Então, se eu quero calcular a altura, L raiz de 3 sobre 2. Se eu quero calcular a área, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, essas duas formulazinhas aqui, ó, elas são padrões para um triângulo equilátero. Então, se na questão do Enem vier dado um triângulo equilátero e falar alguma coisa da área dele, você vai usar essa formulazinha aqui, ó. Você não vai usar mais
A fórmula do caso geral. Ah, professor, mas lá no Enem ele não deu quanto é raiz de 3. Aí você tem que saber que raiz de 3 ela é aproximadamente 1,7. Certo? Então a ideia é essa. Você tem que saber raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5 e raiz de 7. E aqui, justamente, raiz de 3. Pode ser 1,73. Mas geralmente o Enem só cobra com uma casa decimal quando não fala nada na figura. Certo? Se ele vier, adote raiz de 3 sendo 1,73, aí você bota o valor que está lá. Se não botar nada, você pode botar 1,7. Certo? Então vale um aqui e vale aqui também. Ó. Vale esse valor aqui. Se ele mexer com trigonometria, com a parte do seno, ó, aí já muda a figura. A gente já tem essa formulazinha aqui, ó, para altura. A gente vai usar sempre o valor do seno, tanto para a altura como para a área. A área que eu chamei de S, para diferenciar da área normal, porque essa daqui é uma área especial para trigonometria, certo? Então aqui é quando você mexe com trigonometria. E o último caso aqui, ó, é quando a gente tem um triângulo escaleno. Lá daquela questãozinha que a gente resolveu lá no início sobre os tipos de triângulo, a gente sabe que o triângulo escaleno é os que tem os 3 lados diferentes, ó. Então a gente vai usar uma coisa chamada de semiperímetro, que é isso aqui, ó. Isso aqui é chamado de semiperímetro. Você vai somar todos os lados e dividir por 2. Isso aqui é o semiperímetro. E para calcular a área desse triângulo, você vai fazer isso aqui, ó. É o semiperímetro multiplicado, ó. Multiplicado pelo semiperímetro, mesmo valor, menos cada lado. Ó. Menos A, menos B, menos C. Isso aqui é chamado de fórmula de Heron. Certo? Foi um matemático grego aí que idealizou essa formulazinha para o triângulo escaleno. Então, para o triângulo, a gente tem 4 fórmulas. Tem o caso geral, o caso do triângulo escaleno, tem o caso da trigonometria, e tem o caso do triângulo geral, equilátero, o da trigonometria e o triângulo escaleno. Pronto, esses 4 casos aí possíveis de vir na prova do Enem. Temos o trapézio também. O trapézio, geralmente, é a junção de vários triângulos, certo? Mas vamos só focar aqui na formulazinha. Então, no trapézio vai ter uma certa altura, vai ter uma base maior e uma base menor. Então, para calcular isso, então você vai somar a base maior com a base menor, multiplicar pela altura e dividir por 2. Ah, professor, mas por que isso? Veja só, eu estou analisando esse trapézio aqui, ó, em verde. Se eu quiser completar ele aqui, ó, de lado aqui, ó, ele vai lembrar que figura. Se a gente for olhar direitinho, ele lembra o quê? Um paralelogramo. Ou seja, base vezes altura. Mas quem seria a base? Aí a base aqui seria quem? Seria o valor de B aqui, ó. B pequeno, B minúsculo, ó. E esse pedacinho que tá faltando aqui, ó, seria o valor de B grande, ó. Por isso que aqui ele faz, ó. Base maior, mais base menor. Tô somando esses dois aqui, ó. E aqui eu tenho uma altura, ó. E eu divido por 2 por quê? Porque eu não quero ele completo. Eu quero apenas o quê? A metade. Então, por isso que tem esses 2 aqui embaixo, ó. Então, é fácil você deduzir a fórmula de qualquer figura. Por quê? Porque você completa ela em qualquer instância. Seja para a esquerda ou para a direita, você já vai saber o que fazer com ela. Certo? Então, essa figurinha aqui, tem essa fórmula aqui para a gente calcular a área. Temos o losango. O losango é aquele lá da bandeira do Brasil, que ele fica... que o círculo fica no centro dele, né? E aqui a gente tem 2 coisas importantes. A gente tem a diagonal maior e a diagonal menor. Aí é aquela mesma história. Base vezes a altura, ó. Como ele lembra também um triângulo, ó, tem uns triângulozinhos aqui, ó, junto. Aí eu divido por 2 também. Então, toda vez que uma figura lembrar um triângulo, alguma coisa vai ser dividida por 2. Então, já é uma dica diretamente para vocês aí. Certo? Então, vocês podem usar essa formulazinha aqui do meio que está mais simples. E para o hexágono, ele é um polígono de 6 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E cada lado desse aqui é um triângulo equilátero, ó. Vai ter os mesmos lados, ó. E a gente viu que a área de um triângulo equilátero é quem? Esse fulaninho aqui, ó. L ao quadrado vezes 3 sobre 4, ó. Isso aqui é para um triângulo equilátero. E como eu posso dividir o hexágono em 6 triângulos equiláteros, aí eu multiplico por 6, ó. Aí no final eu obtenho essa fórmula aqui embaixo. Dificilmente cai essa questão em Enem, mas é bom vocês terem o conhecimento para qualquer prova que vocês for fazer de matemática.
Aqui é o caso geral, a gente não vai entrar muito aqui, porque geralmente os polígonos só vão até 5 no máximo. Passando isso aí, o Enem não cobra não. Certo? E aqui por último a gente vai ter o círculo. Para entender o que é o círculo, a gente tem que saber o que é um diâmetro, o que é uma corda e o que é um raio. Eu tenho um círculo, o diâmetro é um ponto a outro, ó, passando por um centro, isso aqui é chamado de diâmetro. A metade do diâmetro aqui, ó, é um raio. E 2 pontos qualquer dessa circunferência aqui, que eu corte, é chamado de corda. Então, corda é ligar 2 pontos de extremidades da circunferência próximos. Diâmetro é ligar um lado a outro passando pelo centro. E o raio é a metade do diâmetro. Aqui a gente vai usar o valor de π, ó. Π vai valer aproximadamente 3,14. Há casos em que o Enem ele cobra que π seja adotado valendo 3 exatamente, para simplificar as contas, não dar contas quebradas, certo? E o G+, a gente faz em o quê? Em ângulos de 360 graus, ó. A gente vai ver lá na parte da geometria espacial. Aqui, para calcular o comprimento, que é o contorno aqui do círculo, vai ser sempre 2πr, ó. Já é o padrão, isso aqui. E a área, a gente pode fazer uma regra de 3 aqui, ó. Ou então a gente pode dizer que a área aqui é sempre πr ao quadrado. Porque se você pegar um círculo e fatiar ele todinho, você vai ter uma espécie de um paralelograma aqui, ó. Olha que interessante. Esse lado aqui em cima, ó. Esse lado aqui embaixo, ó. É justamente o desenho de um paralelograma, ó. Aí vai ser o quê? Base vezes altura, ó. Quem é a base? A base é justamente isso aqui, ó. Que é o comprimento do lado dele. Que é πr. Vezes r aqui, que é a altura, ó. Aí por isso que fica πr ao quadrado. Então, a melhor forma de entender o que é uma figura geométrica é tentar entender como ela é formada. Depois que você entender isso, as formas são de menos de você decorar. Você já de cara já sabe qual é a fórmula, você precisa decorar ela. E o caso em que você não tem uma figura definida, por exemplo, aqui eu tenho quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha só, 7 lados. Você pode dizer, oxe, mas eu não sei que figura é essa, eu tenho 7 lados, podia ser um heptágono. Mas aqui os lados são diferentes. Aí, nesse caso aqui, você vai ter que saber dividir a figura. Ó. Por exemplo, se eu dividir a figura aqui, ó, e dividir ela aqui, ó, eu posso dizer que ela vai ter 3 áreas. Ó. A área 1, que é essa aqui. A área 2, essa aqui de baixo. Ó. E a área 3, essa aqui da direita. Olha que maravilha. Então, se eu quero saber a área dessa figura e eu não sei exatamente quem essa figura é, eu simplesmente divido a figura em várias partes menores, e as menores eu sei por quê, porque a gente já viu em anteriores. Ó. Então, a área da figura aqui vai ser quem? Área 1, mais área 2, mais área 3. Aí, quem é a área 1? Você vai ver que isso aqui vai formar quem? Um retângulo. Ó. Vai ser a área do retângulo. A área 1 é a área do retângulo. Mas vai fazer o quê? Base vezes altura. Ó. Mais. Quem é a área 2? A área 2 é essa figura aqui de baixo. Ó. Que figura é essa aqui de baixo? A gente tem um trapézio. Temos a base menor, temos a base maior e temos a altura. Então, aqui vai ser a área do trapézio. E quem é a área do trapézio? Base menor, ou base maior, tanto faz a diferença aqui. Mais base menor, vezes a minha altura. E vou dividir por 2, ó. Mais quem? Área 3. A área 3 é aqui do lado, ó. E essa área 3 eu sei que figurinha é essa, ó. É a área de um triângulo, ó. Então, a área de um triângulo. Que vai ser quem? Vai ser base vezes altura dividido por 2. Aí você vai substituir os valores que for dado aqui na figurinha. Aí você consegue achar esses valores. Certo? Então é assim. Você não consegue achar uma área, você sai dividindo a figura em partes que você conheça. Você já sabe como é que calcula. E soma no final das contas todas as áreas. Certo? E a menor maneira aqui, as recomendações que eu dou é o seguinte, ó. Pratique com exercícios para fixar melhor os conceitos e as fórmulas. Ou seja, tem que pegar as questões, certo? Questões com figura ou sem figura. Se tiver figura, melhor ainda. Se não tiver, tem que aprender a desenhar a figura para entender isso aí. Saber decompor uma figura em cada caso. Ah, eu quero um triângulo... um triângulo equilátero. Você tem que saber o triângulo equilátero. Saber que tem os 3 lados iguais. Saber que cada ângulo vale 60. Então, tudo isso aí vai ser decomposição de figura.
E depois a gente vai ter que saber modelar isso aí, né? A gente vai ter que ampliar a visão para a próxima geometria, no caso superficial e no caso volumétrico. Certo? Então, é bem simples assim, essa primeira parte. Então, essa primeira parte, tudo certinho? Alguma dúvida? Tá dando para anotar ou quer que volta algum slide, alguma coisa assim? Porque até agora a gente só fez o seguinte, só fez mostrar as figuras e as formas de cada uma. Certo? Certo, boa noite, professor. Tá tranquilo. Tem gente querendo entrar aí, por favor, no grupo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no grupo, só um instantinho. Cadê grupo? Não, mas é o seguinte, aqui eu tô vendo as pessoas que já tinham me dado o e-mail, já eu já tinha cadastrado para entrar automaticamente. E quando aparece, vem a notificaçãozinha aqui, que alguém tá querendo entrar. Igual a outra vez. E até agora não apareceu, não. Enfim, vamos esperar aí para ver se aparece alguém. Certo? Então, agora a gente vai para a segunda parte da aula. A segunda parte da aula é envolvendo trigonometria. E como o próprio nome diz, a gente vai focar apenas em triângulos. Certo? A gente viu várias figurinhas, mas essa parte aqui é só apenas dos triângulos. Então, a gente vai usar um triângulo específico, que é o triângulo retângulo. Então, um triângulo retângulo, eu vou identificar ele quando tem o quê? Quando ele tem 90 graus. Ó. Então, todo triângulo que tiver 90 graus, que vai ser esse ângulo aqui, ó. Quando tiver esse quadradinho aqui, ó, com esse pontinho aqui no meio, eu sei que esse ângulo aqui vai valer sempre 90 graus. Então, consequentemente, se eu sei que um triângulo total, ó, se eu somar 90 mais alfa mais beta, somando os três ângulos de um triângulo, tem que obter quanto? 180. Se eu já tenho 90 aqui, eu sei que alfa mais beta vai ficar 90. Então, eu sei que se eu pegar esse valor aqui de beta e somar com esse valor aqui de alfa, ó, tem que ser igual a 90, porque eu já tenho 90 aqui. Ó. 90 mais 90 vai dar 180. Os lados que formam esse ângulo aqui são chamados catetos, ó, e o maior lado é chamado de hipotenusa. E aí tem as definições, ó, o que é um cateto, o que é uma projeção, certo? Eu vou deixar isso aí para vocês analisarem depois. Projeção de um cateto justamente é a sombra do cateto, ó. Eu estou dizendo aqui, ó, BD, o segmento BD, ó, segmento BD aqui, ó. Ele é quem? Ele é a projeção do cateto AB, ó, o cateto AB esse aqui de cima, ó, sobre a hipotenusa, ó. Então, essa sombra que ele faz aqui, por exemplo, tivesse um sol aqui em cima, e eu tivesse essa inclinação aqui, ó, no chão ele ia formar essa sombra aqui, ó. E quando a gente fala em sombra, a gente fala sempre em projeções. Certo? É sempre assim nas questões dos triângulos. Aqui só tem algumas formulazinhas, dificilmente cai no Enem. Mas tem uma específica aqui, ó, que é a forma do teorema de Pitágoras, ó. O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados de seus catetos, ó. Então, já teve questão no Enem que era só para calcular isso. E dava o valor de um dos catetos e um da hipotenusa e de encaixar o cateto anterior lá. Certo? Na trigonometria, a gente vai usar os ângulos, certo? Vai depender do ângulo adotado. Tudo vai depender dos ângulos agora. E a gente tem uma tabelinha, que é essa aqui, ó. Aí na tabelinha tem três coisinhas importantes. Temos o seno, o cosseno e a tangente. São três valores. Cada ângulo que eu estou contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 360. Para cada ângulo vai ter um valor de seno, um valor de cosseno e um valor de tangente. Certo? E a gente vai ver o que é isso agora. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um triângulo, a gente tem os catetos. Ó. Temos o cateto B aqui, ó. Temos o cateto C e temos a hipotenusa A. Certo? Então, isso aqui é cateto, esse aqui é cateto e esse aqui é hipotenusa, que é o maior lado. Aí aqui tem as medidas, ó. A, B e C para dizer que elas não são iguais. Eu sei que ele é retângulo. Tudo vai ser nesse ângulo aqui 90 graus. E eu tenho um ângulo aqui conhecido que eu chamei aqui de θ. Esse ângulo θ aqui é o que eu vou calcular isso aí em cima disso. Então, vejamos. Lembrando, como a gente já sabe, né? O valor de θ tem que ser entre quanto? Entre 0 e
90, porque a soma tem que dar 180. Então, o primeiro caso aqui, ó. Θ tem que ser maior do que 0 e menor que 90. Segundo, quem vai ser meu seno? Então, por exemplo, eu tenho esse ângulo θ aqui, ó. Se eu quero o seno, eu tenho que usar o quê? O cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Você vai olhar sempre para o ângulo. Se o ângulo está aqui, eu tenho que olhar para onde ele aponta. Ele está apontando para cá, ó. Então, se ele aponta para cá, esse aqui é o cateto oposto. Ele se opõe a um ângulo. E o que forma o ângulo aqui embaixo, ó, é chamado de cateto adjacente. Certo? Então, o ângulo que forma aqui é o cateto adjacente e o que aponta é o cateto oposto. Então, o seno vai ser quem? Vai ser o cateto oposto, B, sobre a hipotenusa, que é A. Então, por isso que a relação de seno é B sobre A. Ou o cateto oposto sobre hipotenusa. Tá tudo bonitinho aqui para vocês. O cosseno. Aí vai ser diferente. Por quê? O cosseno é como se ele estivesse descendo essa ladeirinha aqui, ó, de cima. Então, quando eu descer essa ladeira de cima, eu fico aqui embaixo. Então, eu percorri basicamente essa lateral aqui embaixo, ó. Então, vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ó. Eu não uso mais cateto oposto. Por quê? O oposto é com relação ao seno. Certo? Então, vai ser C sobre A aqui, ó. E, por último, a gente tem a tangente, ó. A tangente, ela não vai envolver hipotenusa. Vai ser apenas os catetos, ó. Como eu quero esse valor de θ aqui, vai ser o cateto oposto, ó, que é B, sobre o cateto adjacente, que é C, ó. Então, B sobre C aqui, ó. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente. E aí que vale uma coisa importante que a gente vai usar quando ver funções. São os valores. Por exemplo, se você encontrar um valor de seno de θ igual a 2, por exemplo, isso aqui não existe. Isso aqui é falso. Por quê? O maior valor de seno é 1, ó. E o menor valor de seno é 0. O cosseno do mesmo jeito. O menor valor é 0 e o maior valor é 1. Sempre assim. Se encontrar um valor maior que isso aí, não existe esses valores, certo? E a tangente é o único valor que pode estar entre 1 e 0 e ele também pode ser maior do que 1. Pode dar a tangente de 1,4, 1,8, dependendo da situação. Certo? Então, essa aqui é a ideia de seno, cosseno e tangente. A gente vai ver isso nos exercícios. Aqui tem um exemplo para vocês fazerem, certo? Calcular as relações trigonométricas com relações de triângulo aqui. Eu quero quem é o seno de alfa, o cosseno de alfa e a tangente de alfa. E depois eu tenho o seno de beta, o cosseno de beta e a tangente de beta. Então, eu quero que vocês calculem isso aqui tudo, olhando para esse triângulo aqui. Aí, na próxima aula, a gente volta para ele, para ver se vocês conseguiram fazer. Certo? Então, vamos usar aquela mesma história que eu coloquei aqui no slide anterior. Saber que é o cateto oposto, que é um cateto adjacente, dessas regrinhas aqui. Ah, professor, mas eu não entendi nada, não. Lembre disso aqui, ó. Só catou. Isso quer dizer o quê, ó? O seno é quem? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Olha que maravilha, ó. O seno é quem? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. K quer dizer o quê? Cosseno. Quem é o cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. E esse tô aqui no final, ó, é a tangente. A tangente, quem é? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Olha que maravilha. Com essa frase, quer dizer, pode ser considerada uma frase, né? Que ela tem 3 sílabas aqui, 3 partículas distintas. A gente pode colocar como se fosse uma frase básica. Aí cada siglazinha dessa aqui, ó, de 3 letras, corresponde a uma relação trigonométrica. Certo? Aqui só tem alguns detalhezinhos, mas esse aqui vamos deixar para quando estiver vendo os arcos notáveis. Aqui a gente só vai ver a ideia dos arcos notáveis. Ó. Por exemplo, seno de 30, cosseno de 45, tangente de 60. Certo? São os ângulos base aqui. Ó. O Enem não dá esses valores para vocês. Ó. Então, vocês têm que deduzir esses valores na hora da prova. Ah, professor, mas eu não sei fazer isso. Então, vamos lá. Tem um exemplozinho para vocês, a gente ficar sabido aqui agora de como eu vou achar seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60, que são os principais arcos. Vamos lá. Primeiro, você vai fazer uma raiz grande. Vai colocar o 2 embaixo, por divisão por 2. E vai colocar de 0 a 4.
certo? E com isso aqui a gente vai preencher a tabelinha. Então, vamos lá. Quem é o seno de zero? Aí a gente vai pegar aqui, ó. Quem é o primeiro elemento? Zero. Quanto é a raiz quadrada de zero? Zero. Zero dividido por 2 dá zero. Por isso que aqui eu vou colocar um zero. Quem é o segundo? Ó? O segundo é 1. Ó. Se o segundo é 1, raiz quadrada de 1 é 1. 1 dividido por 2 dá 1 meio. Ó. Você coloca 1 meio aqui. Quem é o terceiro? É 2. Ó. Raiz de 2 eu não sei, porque ele é um racional. Dividido por 2 dá 45. Ó. Raiz de 2 sobre 2. Quem é o próximo? Raiz de 3. Ó. Raiz de 3 é racional. Vai dar um número muito grande, eu não sei. Então deixa raiz de 3 sobre 2. Ó. Vou colocar aqui no 160, raiz de 3 sobre 2. E por último, quem é esse aqui? 4. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. 2 por 2 dá 1. Então 190 é 1. Então já conheci o seno de 0, de 30, 45, 60 e 90. Como o seno é igual ao complemento do cosseno, então a gente só vai inverter aqui os valores. Ó. Se eu preencher aqui de 0 a 1, vou preencher agora de 1 a 0. Ó. Vou inverter tudo. Ó. 1, raiz 3 sobre 2, raiz 2 sobre 2, 1 meio e o 0. Ó. Eu fiz inverter. E a tangente é a divisão desse de cima para esse de baixo. 0 dividido por 1 dá 0. Raiz de 2 sobre 2 sobre raiz de 2 sobre 2 dá 1. 1 dividido por 0 não existe. Então, coloco esse valor aqui. Ó, não existe tangente de 90. Raiz de 1 meio dividido ó, por raiz de 3 sobre 2. Ó. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? Eu posso cortar esses 2 com esses 2 aqui. Ó. Vai ficar 1 sobre raiz de 3. Ó. Como eu não posso ter raiz de 3 no denominador, eu tenho que racionalizar. Ó. Raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Então aqui vai ser quem? 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Ó. E 3 vezes 3 dá 9. Como eu tenho uma raiz única aqui, ó, raiz de 9 é 3. Ó. Então a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Ó. Então tá aqui. Ó. E por último eu tenho ó, raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 meio, que é de 60. Isso aqui vai me dar aproximadamente raiz de 3. Ó. Por quê? Eu coloco 2 aqui, ó, com 2 aqui. Vai ficar raiz de 3 dividido por 1 dá raiz de 3. Ó. Então eu consigo usar arcos notáveis usando apenas esse método aqui, que é o método raizão sobre 2. Ó. Posso preencher todos eles aqui. Formulazinha básica. Certo? É uma ideia simples para vocês fazerem na hora da prova, sem se preocupar em esquecer isso aí. Pronto. Então, basicamente, a gente viu o conteúdo de geometria plana e de trigonometria. Certo? E agora a gente vai partir para os exercícios. A gente tem 15 minutos. Talvez dê para fazer todos, mas vamos fazer os principais aqui. Então, ó, por exemplo, a questão número 1. A questão número 1 fala de um jogo. E esse jogo tem umas paredes, ó, tridimensionais, ó. E eles vão descendo do alto da tela até alcançar o plano da base. É aquele chamado Tetris. Então, se alguém jogou Tetris uma vez na vida, que é para montar naqueles minigames, né? Antigamente. É essa ideia aqui. Só que lá você só vê de frente, né? Hoje a gente pode ver em 3 dimensões. Aí, o que a gente faz aqui, ó. A gente move ou gira esse objeto para qualquer lado e vai montar no plano horizontal, ó. Então vai ter um piso lá para as pecinhas cair e sair montando. E um dos objetos que apareceu na figura foi essa aqui, ó. Esse objeto aqui, ó. Aí eu quero o seguinte, ó. Eu quero projetar a movimentação desse solo. Eu quero saber se pode ir para a esquerda, para a direita, para que lado ele vai. E eu quero fazer essa projeção ortogonal, ó. Ou seja, eu quero em 2 dimensões. Eu quero olhando de cima e olhando de baixo. Se fosse lateral, seria de frente ou de trás. E eu quero saber agora, se eu quero projetar essa figura aqui numa parede, como é que ela ficaria? Se eu quisesse montar esse objeto dentro de casa, e a gente quisesse ver qual era a projeção dela dentro de casa, seria qual dessas aqui? Aí você observa o seguinte, ó. Por que a gente tem que analisar essa figura? Porque a gente tem 2 dimensões, e essas 2 dimensões são importantes. De cara, eu vou dizer qual é a resposta. A resposta seria aqui, essa letra E. Ó. Por quê? Porque, veja só. Se eu olhar de cima aqui, ó, eu vou ter quantas peças? Eu vou ter, ó, uma peça marcada no chão, 2 peças marcadas no chão juntas, e uma aqui separada. Então, tá aqui, ó. Uma peça, 2 peças juntas e uma separada. Eu tô olhando de cima, ó. Então, um bonequinho aqui em cima, vou olhar de cima. Se eu olhar de frente aqui, né, nessa visão aqui, ó, eu vou ter essa peça em cima
essa embaixo e essa aqui do lado. Ó. Então, ó, em cima, embaixo e do lado. E agora eu tenho que vir para a direita agora. Ó. Só quero olhar essa figura aqui da direita. Ó. Aí vai ter essa peça aqui, ó. Vai estar aqui. Vai ter essa peça aqui que vai estar aqui, ó. E essa peça aqui que vai estar aqui, ó. Certo? Então, quando ele fala, eu quero a projeção ortogonal. Aí eu olho de cima ou de baixo. Só que de baixo pode ser o quê? Lateral. Aí eu posso falar lateral esquerdo de frente, né? Nesse caso aqui de vocês. Ou lateral direita ou de frente também, ó. Eu tô sempre de frente. Frente para esse lado aqui, ó. E frente para esse lado aqui. Porém, pode ser esquerda ou direita. Certo? Deu para entender aqui essa ideia de projeção na parede? É como se ele focasse uma lanterna nessa figura e lá na parede vai lá montar qual é a sombra dela. Certo? E aqui a gente contando basicamente os sólidos que a gente tem aqui, ó, a gente vai ter uma caixa, duas caixas, três caixas, quatro caixinhas, ó, ou quatro cubos, a gente consegue reduzir isso. Ver se tem outra aqui que para a gente fazer mais apropriada para a gente aqui. Deixa eu ver aqui. Eu deixei várias, certo? Vocês podem tentar fazer. Pronto. Tem aqui, eu coloquei, adicionei, né? Para quem pede das aulas anteriores, a questão do triângulo. A questão da faixa, né? Que a gente tinha que calcular lá uma faixa. Aqui eu usei o método raizão, ó. Se vocês quiserem revisar depois, ó. Tá aqui, ó. Eu mostrei para vocês, ó. Como é que acha a tabela. Ó, a tabelazinha aqui, eu contei para vocês lá. Tá aqui bonitinha. Tem a da placa que a gente fez. Foi na aula de exercício. E a da projeção da casa, ó. Porque quando chovia em cima da casa, a gente tem que saber para onde é que corria a água. Também é uma questão de projeção. Ortogonal, porque eu tô olhando de cima. Certo? Na questão diretamente não falava mais. Geralmente é desse jeito. Eu tô vendo uma figura de cima, é sempre ortogonal. Deixa eu ver aqui. O que a gente pode fazer aqui para consumir o maior tempo possível. A gente tem ainda 12 minutos. Deixa eu fazer o seguinte. Nós vamos fazer essa aqui, ó. Aí diz o seguinte, um balão atmosférico lançado em Bauru, aí diz, ó, 343 quilômetros a noroeste de São Paulo. Só informação besta. Na data do acontecido, duas pessoas avistaram um balão. Um estava a 1,8 quilômetros da posição vertical do balão e o avistou sob o ângulo de 60. Ó. Então, tinha uma pessoa aqui ó, no ponto A, avistou o balão sob 60 graus, ó, e essa distância que ele estava foi daqui, ó. Daqui para cá vai valer 1,8. Certo? Então o balãozinho está aqui em cima, ele está voando. E a outra pessoa estava a 5,5 km da posição vertical do balão. Só que você percebe o seguinte, ó, aqui foi dado um valor de 3,7. Só que se a pessoa está aqui na posição B, ó, ele está nessa posição todinha aqui, ó. Daqui até aqui no final, ó. Então tem que somar o 1,8 com 3,7, ó. Então vai dar 5,5. É justamente esse valor que ele deu aqui, ó. Alinhado com a primeira, ou seja, estava em linha reta. Essa linha reta aqui é importante. Conforme a figura, avistou sob um ângulo de 30. Ó. Então, aqui um ângulozinho de 30. Então, já percebe o seguinte, eu tenho dois triângulos aqui. Ó. Eu tenho esse triângulo aqui, ó. E tem esse maiorzão aqui de fora. Ó. Qual eu posso pegar para fazer? Tanto faz. Eu vou fazer por um e vocês tentam encontrar o do outro. Certo? Como exercício. E a pergunta é, ó. Qual é a altura aproximada em que se encontrava o balão? Vou chamar aqui de H, ó. Qual é essa altura aqui, ó, que o balão estava do chão? Então, para calcular, a gente pode fazer de duas formas. Vamos pegar o triângulo de 60 ou o triângulo de 30. Se a gente pegar o triângulo de 60, a gente vai olhar que relação eu vou ter que usar. Ora, se aqui é o triângulo aqui, ó, e a gente sabe que o ângulo sempre aponta para o cateto oposto. Ó. Então, o cateto oposto aqui é o valor da altura. Ó. E eu tenho um valorzinho desse cateto aqui embaixo, ó, que é o cateto adjacente. Aí, nesse caso, o que é que acontece? Qual é a relação que eu tenho cateto oposto sobre cateto adjacente? A tangente. Então, vai ser tangente de 60. Vai ser quem? O cateto oposto, que é H, ó, sobre o cateto adjacente, que é 1,8. Certo? Então, esse primeiro método aqui para achar um triângulo de 60. Se eu quisesse calcular a mesma coisa para o triângulo de 30, ó, então vai ser quem? A mesma coisa, ó. Eu tenho agora o cateto oposto, ó, porque 30 aponta para esse cateto também aqui, ó. E eu tenho o cateto adjacente, que é esse comprimento todinho aqui embaixo, ó. Eu não uso a hipotenusa, não. Então, nesse caso aqui, eu tenho tangente de 30, ó. Então, se eu tenho tangente de 30, eu vou ter quem? O cateto oposto, que é H, ó,
Sobre agora o cateto adjacente, que é quanto? Agora é a soma, ó, de 1,8 com 3,7, ó. Vai dar 5,5. Olha que maravilha. Então, por um desses dois aqui dá para sair. Certo? Você pode fazer pelos dois também para testar também se está correto a conta. Então, vamos lá. Se a gente quer saber quem é tangente 60, a gente viu lá que tangente 60 é raiz de 3. Ó. Aqui vai ser H sobre 1,8. Como ele não deu o valor de raiz de 3 aqui na figura, ó, então a gente diz que esse valor aqui, ele é a mesma coisa de 1,7. Então, o valor de H aqui vai ser quem? 1,7 vezes 1,8. Só que maravilha. Então, quando eu fizer 1,7 vezes 1,8, olha daqui o que eu fiz aqui, 1,7,8 vai dar 3,06. Isso dado em quilômetros. Ó. Essa aqui é a resposta, certo? Aí você vai olhar, os professor, mas aqui não tem nenhuma alternativa com esse caso aqui não, ó. Só que existe um detalhe. Aqui eu só tenho quantas casas decimais? Uma casa decimal. Aqui eu tenho duas, ó. Então eu vou ter que fazer o quê? Um arredondamento. Se eu quero arredondar a primeira casa decimal aqui, ó, eu tenho que olhar para a segunda. Se a segunda tiver um valor maior que 4, eu arredondo da direita em uma unidade. Então, se aqui eu tenho 6, e eu sei que 6 é maior do que 4, então, nesse caso aqui, ó, a altura seria quem? Seria 3,1, ó. Porque na hora que eu visse aqui que o 6 é maior que 4, eu somo 1 aqui, ó. Como aqui tinha 0, e 0 mais 1 é 1, ó. Então, vai ficar justamente o 3,1. Aí, como exercício, eu quero que vocês façam esse aqui de baixo, ó. Eu quero que vocês calculem usando a tangente de 30. E vou dar uma dica. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, ó. E você adota o raiz de 3 aqui, ó, como sendo 1,7, ó. Isso aqui é igual a H sobre 5,5. Certo? Então, vocês façam essa daí. E na próxima aula a gente vê se vocês conseguirem. É bem simples essa aqui de baixo. Vou até grifar aqui para vocês fazerem em casa. Vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. Certo? Vocês vão ter que concluir daqui que a altura também vai valer 3,1 km. A mesma coisa. Certo? É sempre essa trigonometria. Você tem que ver tudo em triângulos, saber quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente, quem é hipotenusa, e saber quem são os valores notáveis. Então, isso você já sabe por quê? A gente viu um método que garante que você tenha o seno, o cosseno e a tangente de quanto? De 0, de 30, 45, 60 e 90. Os 5 arcos notáveis aí, mais usados na prova do Enem. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui interessante para a gente fazer, para não perder muito tempo. Tem 5 minutos ainda. Essa aqui é interessante. Vamos tentar fazer ela para a gente encerrar. É o seguinte, a gente vai se identificar como esse proprietário desse apartamento, certo? E a gente quer instalar um porcelanato no piso da sala, ou seja, para cerâmica. E ele diz mais, ó, essa sala tem formato retangular de 3,2 metros de largura e 3,6 de comprimento. Então, eu tenho uma coisa assim, ó, retângulo. Eu tenho 3,2 de largura, 3,2 metros de largura e 3,6 metros de comprimento. E o seguinte, ó, as peças do porcelanato têm o formato de um quadrado. Então, eu vou preencher isso aqui tudo, ó, com um quadrado. E esse quadrado tem um lado de 80 centímetros. Ó. 80 centímetros. Só que como eu estou trabalhando tudo em metros, então é melhor transformar isso aqui logo para metro. Então, é só dividir isso aqui por 100, ó. Eu vou ter que isso aqui vai valer 0,8 metros. Então, a lateral de um quadrado aí, que é a porcelana, a gente tem 0,8 metros. Aí é o seguinte, ó, a gente foi comprar numa loja e a gente tem duas opções. Temos as caixas do tipo A e as caixas do tipo B. Ó. O tipo A, 4 unidades, em 4 unidades, ou 4 porcelanas no caso, a gente custa R$ 35. E o tipo B, são 3 unidades do piso e custa 27. Então, você já tem consciência da quantidade e do valor. Então, na instalação do porcelanato, as peças podem ser cortadas e devem ser assentadas sem espaçamento entre elas, aproveitando ao máximo os recortes feitos. E a pergunta é, ó, a compra
que atende às necessidades do proprietário, ou seja, para não ter perda, né? Ele tem que gastar o menos possível. E que tenha também a menor sobra, como ele diz aqui, ó. E resulta no menor preço, ou seja, ele quer economizar. É qual das 5 opções? Ó. Então, a gente vai calcular essas 5 opções para saber qual é a mais vantajosa. Então, de cara, o que é que eu estou precisando? Eu tenho que achar quantos porcelanas vai caber aqui dentro. Ó. Então, eu tenho que precisar da área total, que vai ser a área do retângulo aqui, ou a área da sala, ó. Que vai ser 3,6 vezes 3,2. Como é um retângulo, base vezes altura. Isso aqui vai me dar 11,52. Só que aí eu vou dividir por quem? Pela quantidade, ó, da área dessa cerâmicazinha aqui, ó. Então, a área da cerâmica, do porcelanato, vai ser quem? 0,8, que é a base, vezes a altura, que é 0,8. Então, vai dar 0,64. Como eu quero o número de porcelanas, é só dividir esse grande por esse pequenininho aqui, ó. 11,52 dividido por 0,64, isso vai me dar o valor final de 18. Ó. Então, vou precisar de 18 porcelanas. Ó. Então, se eu sei que eu preciso de 18 porcelanas, eu vou ver qual dessas opções aqui, ó, vai ser melhor para mim, ciclo de adicional. Então, na letra A, ó, eu tenho 5 caixas do tipo A. Então, 5 caixas vezes o valor de A. A vale 35, ó. Mas por que 5 caixas? Porque se cada caixa tem 4, ó, então aqui na letra A eu vou ter 20. Ó. Eu tenho que ter no mínimo 18. Ó. Então pode ser uma possibilidade, porque eu tenho o máximo número de peças. Então aqui vai ficar, ó, perdão, aqui é 35, certo? Então 5 vezes 35. Aí calculando isso aqui, vou fazer assim, 35,00. 5 vezes 35 vai encontrar R$175. Esse é o valor da letra A. Da letra B, vou fazer mais para cá. Eu tenho uma caixa do tipo A. Então, uma caixa do tipo A vai dar quanto? Vai dar 4. Ó, e 4 caixas do tipo B. A caixa do tipo B tem 3. Ó. Então, 4 vezes 3 dá 12. Ó. 12 mais 4 dá 16. Ó. Então, essa opção não vale para mim. Por quê? Eu tenho que ter 18. Ó. Então, de cara, já descarta a letra B. Ó. Eu só tenho 16. Na letra C, eu tenho 3 caixas do tipo A. Então, vai ser 3 vezes 35 mais 2 vezes 27. Então, quando eu calcular isso aqui, ó, eu vou ter o valor final de 159. E aqui eu tenho, se eu tenho 3 caixas do tipo A, eu tenho 12, mais 2 caixas do tipo B, ó, tem 6. Ó. 12 com 6 já 18. Ó. Então, seria uma possibilidade também. Na letra D, a gente vai ter 5 caixas do tipo 1, então 5 vezes 35, mais uma caixa do tipo B, ó, que é 27. Então, nesse caso aqui, vai me dar o valor final de 202. Ó. E eu vou ter uma caixa do tipo B, são 3, mais 5 caixas do tipo A, ó, são 20. Então, aqui vai dar 23 cerâmicas. Ó. E aqui no último, a letra E, 6 caixas do tipo B. Ó. Então, vai ser 6 vezes 3. Ó. Então, daria 18 cerâmicas. E o valor seria 6 vezes 27. Ó. Total vai dar 162. Então, ele quer ter o quê? Ele quer ter o menor custo e a menor quantidade de cerâmicas aí, ó. Então, se eu analisar aqui, ó, esses 4 valores possíveis que eu tenho aqui, ó, a melhor forma para ele vai ser aquela que tem 18 e custa 159, ó, que é o menor valor dos 4 que eu achei, ó. Todos os valores são o quê? Maiores que 159. Então, fecharia na letra C de casa. Certo? Então, é sempre assim. Quando não vem a figura, você tem que fazer o esquema aqui, ó. Sempre assim. Esquema, desenho. Esquema, desenho. Esquema, desenho. Depois que tiver tudo esquematizado, você faz as continhas. Certo, gente? Então, já estouramos 1 minuto o horário. São 8 horas e 1 minuto. A gente encerra por aqui. E o G+, eu passo para vocês fazerem em casa, como exercício. E na próxima aula a gente dá continuidade. Se tiver alguma dúvida, professor, ó, tem essa questão que eu tentei fazer, não consegui, eu tive alguma dúvida. A gente pode falar aqui que a gente resolve junto. Certo? Então, por hoje é só.
Até semana que vem. E bom final de semana a todos.